3 exercícios para te tirar da insegurança naquele momento que você tanto precisa. Bateu aquele medo, bateu aquela insegurança, seu corpo travou. O que eu faço agora? Você não precisa desistir de tudo, arranjar um monte de desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Chega disso. Eu tenho 3 exercícios fantásticos que vão te tirar dessa situação naquele momento presente e, enfim, você conseguir fazer o que precisa ser feito de uma maneira mais segura, mais potente e enfrentar a situação com coragem. Mas para isso você precisa preparar o seu corpo. No vídeo anterior eu falei sobre insegurança, como que ela se manifesta na nossa vida, o porquê que a gente se sente inseguro, da onde vem, enfim. Então é importante que você assista o vídeo anterior, se você ainda não assistiu, e depois volte para cá, porque é um complemento o outro. Eu sou Luísa Freitas, eu sou terapeuta corporal e sistêmica, e hoje a proposta é tirar você da insegurança naquele momento e, enfim, você fazer o que precisa ser feito. O primeiro exercício que eu tenho para te passar, ele é fantástico e já te adianto que ele já foi comprovado cientificamente o poder que ele dá para o nosso corpo quando você coloca essa postura, na verdade é uma postura, não é bem um exercício, mas é uma postura. Quando você coloca essa postura em prática 2 minutos antes de executar uma tarefa importante, tá? Onde você precisa estar segura de si mesma, que você precisa de coragem, que você precisa dessa potência aí para fazer acontecer. Olha só que interessante. Essa postura eu aprendi com a psicóloga e pesquisadora e professora de Harvard, Amy Cuddy. A Amy Cuddy, ela tem uma palestra fantástica no TED. Quem tiver interesse, vai lá assistir, porque vale muito a pena, onde ela explica todo o potencial dessa postura e toda a transformação que teve na vida dela. É fantástica essa palestra. Fica a dica aí para você aprofundar mais nesse conhecimento. E o que ela observou? Vamos falar sobre a postura, depois a gente fala dos efeitos dela? Então é o seguinte, o que você vai fazer? Antes de qualquer tarefa que você precisa ter essa segurança, essa potência, essa coragem para poder executar, você vai fazer a postura da Mulher Maravilha. Sim, a super-heroína ou a postura do Superman é literalmente você fazer essa postura. Então você vai abrir o peitoral, deixar o queixo paralelo ao chão, olhar fixo para frente, abre o peitoral, encaixa o seu quadril, pés firmes no chão e segura nessa postura por 2 minutos. O que vai acontecer no seu corpo quando você faz essa postura? Primeiro você precisa entender o seguinte, essa é uma tecla que eu bato o tempo inteiro e se você não tem consciência disso ainda, é importante que você tenha. Não existe corpo sem emoção e emoção sem corpo. Sempre vai estar uma coisa ligada à outra. Muitas emoções que você sentiu e que você sente vai reagir através do seu corpo. Então, por exemplo, quando você sente medo, sente insegurança, o que o seu corpo faz? Ele reage àquele sentimento e ele trava. Ó, tá vendo a tensão do corpo? Quando você também mexe na sua estrutura corporal, também vai mexer nas suas estruturas emocionais. Você vai sentir diferente. Então, quando você faz essa postura de poder, de liderança, o seu sentimento de insegurança vai mudar. Faz para você ver. Postura, literalmente, o que acontece no nosso corpo quando a gente faz? Eu até anotei aqui os dados dessa pesquisa. Olha só que interessante. Tendo em vista que a gente tem 2 hormônios importantes, tá? A gente tem vários hormônios importantes, mas estou falando o que está focado dentro dessa postura do que acontece. Testosterona e o cortisol. O cortisol é aquele hormônio do estresse. Tudo que dá um estresse, vem, o corpo libera cortisol. Fica uma postura de baixo poder. A testosterona é um hormônio de liderança. É de movimento, de ação. Quem acha, não, mas testosterona não é hormônio masculino, Luísa? Sim, os homens têm mais testosterona, mas nós, mulheres,
também temos testosterona, assim como os homens também têm os hormônios que predominante tem mais em mulheres, tá? Mas todos nós temos, ok? Então, olha só, quando a gente está na postura de alto poder, olha isso o que pesquisaram. Existe um aumento de 19% na testosterona e queda de 25% do cortisol. E quando a gente está numa postura de baixo poder, ó, essa postura aqui, ó, de medo, de paralisação ou de desânimo, o que acontece? Existe uma queda de 20% na testosterona e aumento de 15% do cortisol. Então, você percebe o quanto é impactante a postura, o movimento do nosso corpo em relação aos nossos sentimentos? É exatamente isso que eu quero que você faça. Então, o primeiro exercício, recapitulando, você ficar 2 minutos na postura de Mulher Maravilha ou de Superman, pés fixos no chão, olhar fixado à frente, queixo paralelo ao chão, abre o peitoral e respira profundamente, solta, deixa a sua respiração fluir. Segundo exercício. Esse exercício é importante naquelas situações de pânico, sabe? Aquele medo exacerbado, aquele pânico, aquela sensação de ai meu Deus, parece que eu vou morrer, parece que até falta o ar. O que fazer nessa situação para você restabelecer de novo o seu equilíbrio e conseguir fazer algo do que você precisa? No vídeo anterior, eu falei sobre os nossos traumas infantis, né? Então, lembrando, se você não assistiu, vai lá para assistir para você entender esse exercício aqui. Quando a gente está nessa dinâmica de insegurança e de medo, é o nosso corpo reagindo àquela situação do presente, certo? Então, está acontecendo na nossa vida aqui no presente e o nosso corpo, ele vai buscar registro do que significa essa coisa que está acontecendo agora. Aí ele vai buscar registro se significa que é algo tranquilo, tá? Podemos seguir em frente, ou se é um perigo, ou se é algo que a gente precisa ficar atento, certo? Muito bem. Então, onde estão esses registros? Lá no nosso inconsciente. Esses registros estão literalmente no nosso corpo. O que vai acontecer? Se de repente você passou um trauma lá na infância que remete a algo parecido ao que está acontecendo agora, o seu corpo vai reagir como um perigo, alerta, certo? E o seu corpo vai ficar tenso, vai ficar com medo, vai reagir àquela situação e vai querer lutar ou fugir. Mas você não precisa fugir, ou vai paralisar, fingir de morto. Então, para sair dessa situação, mas antes de revelar qual é esse exercício que vai tirar você dessa situação, eu vou pedir para você já deixar o seu like aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade por aqui. Então, naquele momento presente que você paralisou, que você entrou em pânico e ficou daquele jeito, quem está no comando da sua vida não é mais o seu lado adulto. A sua criança tomou conta, porque ela está incorporada em você, achando que ela está naquele mesmo lugar do passado, onde ela foi reprimida, onde ela foi abusada. A sua criança está no comando da sua vida, revivendo aquela dor do passado. Ela sente que é a mesma situação, o corpo sente que é a mesma situação. Para ficar mais claro para você, tá? O nosso corpo físico é a manifestação da nossa criança. Guarda isso. Se você quiser um vídeo onde eu explico tintim por tintim dessa relação do corpo e da criança, já deixa aqui nos comentários e eu vou produzir esse conteúdo fantástico para você também. Mas guarda isso aqui, o nosso corpo é a manifestação da nossa criança, dos nossos traumas infantis. Então a gente sabe que a nossa criança não está sendo cuidada, que a nossa criança está sendo negligenciada quando vem um sintoma no nosso corpo.
E aí a gente vai entrando para os 3 níveis da doença: energético, funcional e orgânico. Também vou fazer vídeo sobre isso aqui para vocês, mas agora não é o foco, tá? Quero passar e focar nesse exercício para você sair daquela situação. Mas para você ter o contexto, saber que quem está no comando da sua vida é a sua criança que vivenciou um trauma lá atrás, onde ela ficou em pânico. O que é o pânico? É a insegurança. Não tem ninguém para me segurar. É muito comum pessoas que têm síndrome do pânico, por exemplo, quando passaram traumas lá na época de bebê. De repente, a criança nasceu e não teve esse contorno, essa segurança. Ó, segurança vem de segurar, não teve esse contorno da mãe e entra em pânico, porque quem é a vida da criança? A criança ainda está acostumada com aquele contorno, com aquele contato. E quando ela não tem, ela entra em pânico, ela sente que vai morrer. É a mesma coisa, tá? É a mesma sensação. E aí volta a situação traumática. Então, o que você precisa fazer? Você já tendo consciência disso, de que quem está naquele surto de pânico é a sua criança, isso aqui já vai te ajudar demais. O que você vai fazer? Então, já tem consciência. Eu estou em pânico ali. Eu já entendi que é a minha criança que está no comando da minha vida. Primeira coisa é respirar. Nunca subestime o poder da respiração. Então, é respirar fundo. Ó, quando você está em pânico, a sua respiração ou está assim, ou então está muito curta. Então, você precisa primeiro controlar a respiração. E além de controlar a respiração, ó, lembra que eu falei que a criança está precisando de contorno e de contato? É você dar um alto abraço. Ó, isso aqui, ó. Se toca, sabe assim? Eu tô aqui. É como se fosse o seu adulto dando esse contorno para sua criança. Tô aqui, ó. Toca no seu corpo, dá esse contato, esse contorno que a sua criança estava precisando. Por quanto tempo eu tenho que fazer isso, Luísa? O quanto for necessário até você sair daquela situação. Luísa, esse exercício só para quando a gente está nesse estado de pânico? Não necessariamente. Quando você tem uma coisa que você sente que vem um nervosismo, que seu corpo está ansioso, perdido, com medo, pode fazer esse exercício também conscientemente e até falando com a sua criança. Querida criança, eu estou aqui. Mostra a presença para sua criança. Então, você pode repetir as falas. Querida criança, agora eu estou aqui. Quem vai comandar sou eu adulta. Você pode ficar tranquila. Então, essa é uma outra fala importante quando você tem algo a fazer. Então, de repente, você tem que falar não para alguém e você não consegue falar não, porque pessoas inseguras muitas vezes têm medo de dizer não, de desagradar e assim por diante, né? Fazer uma apresentação, de repente, pessoa que tem medo de dirigir, precisa dirigir, em qualquer situação. Então, é importante que você evoque o seu adulto, sabe assim, a cada respiração você inspira o seu lado adulto. E quando você inspira o seu lado adulto, sua criança pode acalmar porque tem um adulto que sabe o que está fazendo. E ela está sendo vista, está sendo acolhida e está sendo direcionada. Toda criança precisa de um adulto por perto. E quem é o adulto que precisa estar por perto e cuidando da sua criança? Você mesmo, o seu lado adulto. Evoca o seu lado adulto, inspira a adulta, descarrega todo esse medo, toda essa ansiedade e olha para a sua criança. A sua dimensão infantil vai ficar mais calma, mais calma, mais calma. E você, como adulta, ter a coragem necessária para executar o que precisa. Muito bem. Então, primeiro exercício,
postura de alto poder. Segundo exercício, autoacolhimento, alto abraço, contato do adulto com a criança e também com a verbalização. Querida criança, eu estou aqui. Outra fala importante que você pode colocar em prática, se você puder verbalizar com voz alta, se você estiver num ambiente tranquilo, ninguém vai estar te vendo e assim por diante, você pode verbalizar, tá? Em voz alta. Se não, você repete mentalmente, tá tudo bem também. Então, você pode também fazer essas falas aqui, ó. Querida criança, quem vai fazer lá, 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 lá? Aí você coloca o que você precisa fazer. Sou eu adulta. Então, por exemplo, então de repente uma pessoa tem medo de dirigir. Querida criança, quem vai dirigir o carro agora sou eu adulta. Você vai lá no banco de trás, um cinto de segurança, na cadeirinha, tá tudo bem. Eu, adulta, sei dirigir. Eu vou dirigir. Confie em mim. Você vai adaptando a fala. Eu preciso dar uma palestra, eu tô morrendo de medo. Querida criança, quem vai subir no palco e falar com aquelas outras pessoas sou eu, adulta. Você pode ficar tranquila. A mensagem que eu tenho para passar para essas pessoas é uma mensagem maravilhosa, vai beneficiar muita gente e com certeza todo mundo aqui vai sair ganhando. Podemos ficar tranquilos. Ó, você vai vendo que essas falas, que esses diálogos internos já vão acalmando o corpo. Só de eu falar aqui, ó, eu já vou sentindo meu corpo relaxando. Você sente a mesma coisa? Comenta aqui, sabe? Assim, experimenta você falando isso. Vê se você sente essas sensações também. Terceiro e último exercício que você pode executar é o seguinte: quando a gente está nesse momento de insegurança, a nossa racionalização, a nossa mentalidade, ela perde, ela se desconecta, é muito mais emoção, não tem, sabe assim, o foco. Pera, vamos fazer isso, sabe assim? A gente precisa do nosso nível mental para colocar as coisas em ordem, certo? Então, um exercício muito bom para você colocar em prática é o seguinte: é um exercício de bioenergética, se chama sustentação mental em grounding. Também é um exercício que você precisa ficar em pé, pés bem aterrados ao chão, certo? Os joelhos um pouquinho flexionados, tá? Relaxa a pelve, relaxa a barriga. E você vai fazer o seguinte, presta atenção nesse movimento aqui, ó. Você vai, com uma mão, você vai dar um apoio para sua cabeça aqui na testa, você vai fazer uma leve pressão na testa. E a outra mão, ó, você vai passar aqui por trás do pescoço e vai fazer uma leve pressão para frente, ó. Aqui uma leve pressão para trás, aqui uma leve pressão para frente, ó. Isso aqui, ó. Relaxa nessa postura, tá? E você vai sentir que você está colocando a cabeça no lugar, literalmente, sabe? E fica nessa postura também por uns 2 minutos. E a respiração solta, ó. Se você puder pôr para fora na expiração sons, emitir sons, melhor ainda, ó. Faz respirações longas, ó, e segura, segura. Se quiser fechar os olhos e se manter nessa postura, segura em 2 minutos, se quiser pode fazer até mais. E depois solta, ó. Já dá para sentir. Veja qual é a sensação que dá quando você faz isso, sabe? Assim, é literalmente colocando as ideias no lugar, sua mente no lugar, para poder ter condições de se reorganizar, seu corpo inteiro se reorganizar para conseguir executar o que precisa ser feito naquele momento, sem se sentir inseguro e com a responsabilidade da sua dimensão adulta. Primeiro, postura de alto poder. Segundo, autoacolhimento, autoabraço.
E terceiro, sustentação mental em ground. Lembra de fazer em pé. Se você não puder fazer em pé, tudo bem. Você pode fazer sentado também, mas pés no chão, tá? Pés no chão e segura nessa postura, ok? Eu quero que você coloque em prática. Não precisa nem necessariamente fazer esses exercícios só quando você está nessa situação de insegurança. Vamos fazer um desafio, então? Faz agora. Testa esses exercícios, essas posturas e comece a perceber as sensações que o seu corpo traz quando você faz eles, tá? Você não precisa acreditar no que eu estou falando, nem nada disso. Vai lá e faz. Testa você e depois volta aqui e comenta como que foi. Nossa, eu vou adorar saber como que o seu corpo reagiu a tudo isso. Ah, e já engatando nesse assunto de medo, de insegurança, você sabe que tudo isso também está muito atrelado a relacionamentos abusivos, dinâmicas abusivas. E tem um vídeo muito interessante aqui no canal que eu fiz que fala exatamente sobre isso. Então já aproveita para assistir esse vídeo aqui também. E se você gostou desse vídeo, lembrando para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e ativar o sininho para não perder nada por aqui. E claro, compartilha, né? Compartilha com mais pessoas para que elas também tenham o benefício desses exercícios. E você já me segue lá no Instagram, no TikTok? Todos os links estão aqui embaixo para você ir lá seguir. E todos os meus serviços também. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Até a próxima. Um grande beijo e tchau!